Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo no livro do profeta Joel. A minha oração é que o Deus da esperança os encha de paz, de alegria e que a vida de cada um de vocês transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Bom, hoje nós vamos refletir sobre a terceira parte do capítulo 2 do profeta Joel, que estão ali entre os versículos 18 a 32. E o título de hoje é Quando Deus Restaura o Seu Povo. Bom, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele chama seu povo, Ele mesmo pavimentou esse caminho de volta. Então, o povo de Judá, Jerusalém, ele é convidado pelo próprio Deus a voltar-se para ter de novo um relacionamento íntimo com o seu Senhor. Deus chama seu povo dizendo: venham para mim, afastem-se de tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é egoísta, tudo aquilo que me desagrada e venham viver perto de mim, porque perto de mim, diz o Senhor, tem bênçãos para vocês. Então, o povo de aliança, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Deus, eles se arrependem dos seus maus caminhos e fazem então o caminho de volta para o seu Deus, acertando suas vidas com o Senhor, tanto individual quanto coletivamente. E o resultado dessa volta do povo de Judá para com Deus só tem um resultado e não há outro resultado quando o povo se volta para Deus. Deus também vendo, o povo arrependido dos seus pecados, Deus se compadece do seu povo e Deus também volta seu rosto para o seu povo, disposto a renovar a aliança que outrora tinha sido estabelecida pelo próprio Deus com o seu povo. E a gente vai ver aqui que no texto do profeta Joel, capítulo 2, versículo 19, Deus responde ao seu povo. Está lá no versículo 19, e respondendo lhe disse. A gente, se voltar um pouquinho os versículos 16, 17, a gente vai ver que o povo foi convidado pelo profeta a mudar de vida. E o povo então se santificou, os sacerdotes passaram a chorar e a orar pelo seu povo, pedindo a Deus que poupasse o povo. E como resposta, Deus suspendeu o castigo que iria mandar e começou a derramar bênçãos materiais e espirituais sobre o seu povo. Então a gente aprende aqui que quando a gente ora ao Senhor com o nosso coração quebrantado, contrito, arrependido, o céu se move a nosso favor e milagres da parte de Deus vêm sobre as nossas vidas. Hernandes Dias Lopes, meu irmão, diz uma coisa fantástica. Ele diz assim: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E essa é a mais pura verdade. Deus, quando viu seu povo arrependido, Deus reverteu aquela situação que era caótica. Aquela situação de calamidade ia destruir o povo. E Deus, então, voltando-se para o seu povo, viu o seu povo arrependido, então Deus suspende o castigo. Então, quando há arrependimento no coração do povo, há vitória de Deus para o povo, há bênçãos de Deus para o seu povo. E como é que a gente pode confirmar isso? Vamos ver. A gente vai ver que ao invés de fome, veio fartura. Olha lá, o versículo 19, a parte A, a primeira parte do versículo 19, diz assim: E respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles
sereis fartos, ao invés de fome, fartura. E o 24 diz: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. A pobreza, a fome que ia matar aquele povo, em razão do ataque dos gafanhotos, em razão da seca, que era uma seca severa, porque as chuvas foram retidas da parte de Deus. Tudo isso caiu sobre o povo de Judá, o povo rebelde, povo desobediente. Então veio o castigo. Mas o povo se arrependeu. Consequência, as chuvas foram derramadas. Vamos lá no versículo 23, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Olha só que ele está dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos, porque ele vos dará chuva, e chuva sob medida. Nem demais para não provocar inundação e aí não ter condição de plantar, e nem de menos para não ser insuficiente, ou seja, é na medida. O Senhor sabe a necessidade de cada um do seu povo, então ele dá na justa medida. Então Deus, voltando-se para o povo de Judá, ele faz cair como já fazia antes. Ele vai derramar então a chuva temporã, que é aquela chuva de outubro a dezembro, chuva muito bem-vinda para romper a seca do verão, e também derrama a chuva serôdia, que é aquela entre março e abril, que é aquela que cai especialmente na primavera, garantindo ali uma boa colheita, em que a terra vai voltar a florescer, vai voltar a frutificar, e os celeiros então vão se encher de cereal. Então Deus deu ao povo prosperidade, aquilo que eles tinham perdido em termos de bênçãos materiais, o Senhor vai repor isso ao povo. E aqui eu estou usando o termo prosperidade, e infelizmente algumas pessoas usam tão mal esse termo prosperidade, que isso gera em algumas pessoas uma aversão a falar em prosperidade. Tudo que a pessoa ouve em relação à prosperidade, ela não quer saber. Mas nós precisamos nos lembrar que isso é um termo bíblico. O Senhor abençoa seu povo, sim, materialmente falando, e nós não podemos nos esquecer que todas as boas dádivas vêm para nós, para cada um de nós, das mãos do nosso Deus. A prosperidade não é apenas fruto do nosso trabalho, mas também, eu ouso dizer, sobretudo, prosperidade é bênção vinda da parte de Deus, é bênção divina para o seu povo, pois é Deus quem nos dá força, nos dá saúde, nos dá habilidades, capacidades, inteligência, para que a gente possa adquirir, sim, os bens materiais, para que a gente possa suprir as nossas necessidades. Então, o povo de Judá e nós também somos, sim, prósperos, porque as coisas que a gente precisa vêm da mão do Senhor. Outra bênção que a gente pode ver Deus derramando sobre o povo de Judá é que a nação de Judá deixa de ser opróbrio. O opróbrio da nação de Judá foi removido. A gente vê isso na parte B do versículo 19, diz assim, e deles sereis fartos. Ele está terminando ali de falar sobre a questão da colheita, né, que o povo foi muito abençoado, e agora ele vai dizer, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
o opróbrio, a vergonha é uma coisa terrível para o povo de Deus. Mas por que, Valquíria? Por quê? Porque nada é mais triste para o povo de Deus, que foi chamado para ser luz das nações, perder a sua credibilidade diante dos olhos das nações. Nada é mais doloroso para a igreja que perder a sua reputação diante daqueles a quem deveria testemunhar. Judá tinha perdido tudo quando estava vivendo longe do seu Deus. Perderam a comunhão com Deus e, como consequência, perderam todas as coisas com relação a Deus. Estavam privados das bênçãos de Deus e, pior, estavam sem autoridade para testemunhar do nome de Deus. Mas Deus, graças a Deus por isso, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele levanta seu povo das cinzas da humilhação e restaura a dignidade do povo de Judá e Jerusalém. E quanto àquele inimigo? E quanto ao inimigo, o exército violento, aquele exército implacável que viria sobre Judá, que tem aquela discussão se são assírios, se não são, mas e esse povo que viria, esse exército implacável que viria contra o povo de Judá? Ah, esse inimigo aí, Deus derrotou. Ao invés de opressão vinda da parte desse exército terrível, veio libertação. Está lá no versículo 20, vamos comigo? Diz lá assim, ó. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-los-ei em uma terra seca e deserta. E aí Deus começa a falar o que vai fazer, porque ele agiu poderosamente. Assim como foi o próprio Deus, o Deus onipotente, que determinou o castigo para o povo de Judá por meio dos gafanhotos, enviando os gafanhotos e também determinando o envio do exército inimigo, da mesma forma se deu em relação à vitória e à restauração sobre o povo de Judá. Para quê? Por que foi e é dessa forma? Para que eles, o povo de Judá e Jerusalém, e muitos de nós, não pensem que foi a habilidade deles, que foi a força bélica, que foi a inteligência que livrou eles dos inimigos, mas que eles se lembrem que foi a intervenção poderosa de Deus que os livrou de todo mal. Então, o que a gente aprende? Que tanto disciplina como restauração vem da parte de Deus. Tudo vem da parte de Deus para nós. E com esse tanto de bênçãos, porque foi muita bênção quando o povo se arrependeu e voltou para o seu Deus, Deus vai dizer para eles: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Está lá no versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Ou seja, ao invés de tristeza e choro, agora era momento de se alegrar no Senhor, seu Deus. Mas pelo que Judá tinha que se alegrar? Você vai me responder, é claro, Valquíria, tudo que eles receberam, eles têm que ser motivo de gratidão a Deus. Por óbvio, eu não estou negando isso, tem que ser sim. Por óbvio que Judá teria, e nós também, que temos que nos alegrar por todas as bênçãos materiais recebidas da parte do Senhor. Eles e nós somos iguaizinhos e temos que sim nos alegrar e ter um coração grato pelas bênçãos que recebemos, as bênçãos materiais que recebemos do Senhor. Mas eles deveriam se alegrar principalmente pela bênção da restauração da comunhão com o Senhor. Porque ter a nossa vida, a nossa vida de comunhão com o Senhor restabelecida é o melhor que a gente pode receber da parte de Deus. Sempre vai ser a melhor bênção que a gente pode receber da parte de Deus, é ter a nossa comunhão com Deus, a mantença dessa comunhão, ou, quando perdida, o restabelecimento dessa comunhão. Nada melhor do que estar perto do Senhor, porque perto dele e nele e vindo dele há tudo que a gente precisa. E a gente vai ver então
como último tópico aí do capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito entre os versículos 28 a 32. E note que interessante, a promessa do derramamento do Espírito, ela não acontece antes, mas acontece depois que o povo se arrepende e se volta para Deus. Você reparou nisso? Primeiro tem que restaurar a vida com Deus. Então, esperar derramamento de Espírito sem tratar do pecado, sem restaurar a vida com Deus, é querer inverter a correta ordem das coisas, e isso fere a santidade de Deus. Então, primeiro tem que ajeitar a vida com Deus para depois receber bênçãos materiais e espirituais da parte de Deus. É certo que existem bênçãos que o Senhor nos dá, porque Ele é bom, mas a gente precisa se lembrar que primeiro a gente precisa restabelecer a nossa comunhão com o Senhor, a comunhão dele conosco, a nossa vida com o Senhor, para que a gente possa ser abençoado pelo Senhor. Então, diz no versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A gente vai ver aqui que existem algumas características desse derramamento do Espírito. O primeiro deles é que esse derramamento do Espírito é uma promessa da parte de Deus para nós, para Judá e para nós. O derramamento do Espírito não é algo que o homem possa fazer, não é algo que o homem possa produzir, não é obra da igreja, de nenhuma denominação. Ele vem do céu, o derramamento do Espírito vem de Deus, da parte de Deus, é de cima para baixo. A igreja não tem poder de promover o derramamento. A gente pode promover orações, isso sim, mas promover o derramamento, isso não é possível. A igreja não tem o condão, não tem a capacidade, o poder de agendar o dia que vai acontecer esse derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito, ele vem conforme o querer de Deus. Outra característica desse derramamento do Espírito é que ele é uma promessa segura da parte de Deus. O que Deus promete, Deus cumpre. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. E o derramamento do Espírito, ele cumpriu sim no dia de Pentecostes, como está lá no livro de Atos, capítulo 2. Outra característica do derramamento do Espírito é que ele é uma promessa abundante da parte de Deus. O derramamento do Espírito, ele não é dado para a gente em porções limitadas. O derramamento do Espírito é em grande medida. Deus não dá do seu Espírito economizando, não. O derramamento do Espírito é algo abundante, caudaloso, não são gotas, mas são torrentes. E a promessa do derramamento do Espírito, que foi dito ali por Deus, por intermédio, do profeta Joel, ele cumpriu-se ao pé da letra quando Jesus prometeu: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso Jesus está dizendo com relação ao Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Então a gente não pode pensar que o derramamento do Espírito ela é uma promessa que ficou restrita lá em Pentecostes. Não, o derramamento do Espírito é uma promessa vigente e é para hoje. Nós não podemos pensar que a gente já recebeu tudo que a gente deveria receber do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, há muito mais para nós. Há infinitamente mais da parte de Deus para cada um de nós, para a sua igreja. A igreja não pode se contentar com pouco. Eu falo aqui espiritualmente falando. Não podemos nos contentar com pouco. Nós não podemos nivelar a nossa vida espiritual com Deus, e com perdão do que eu vou dizer, mas a gente não pode nivelar a nossa vida espiritual com Deus às pobres experiências que a gente tem tido, se é que a gente tem tido. Então o Senhor, Ele pode sim e quer fazer infinitamente mais, muito mais coisas nas nossas vidas, na minha vida, na sua, na vida da igreja.
O Espírito Santo pode ser sim derramado outras e muitas outras vezes sobre um povo sedento, sobre um povo que realmente anela, anseia para estar perto do seu Deus. Então essa promessa é sim para cada um de nós, é para os nossos filhos, netos, para todos quantos o Senhor Deus chamar. E não há limitações, não há restrições para esse derramamento do Espírito. E prova disso é que a gente vai ver que no versículo 28 o texto diz que acontecerá esse derramamento sobre toda a carne, sobre vossos filhos e filhas, os quais eles vão profetizar, sobre os velhos que vão sonhar, sobre os jovens que vão ter visões, sobre servos e servas, ou seja, é algo bem democrático. E em relação aos nossos idosos e aos nossos jovens, eles estão aqui citados. Ele está dizendo que os nossos velhos sonharão e que os nossos jovens terão visões. Deus enche sim, enche os jovens e os idosos com o seu Santo Espírito. Deus não se limita nem à experiência dos idosos, nem ao vigor do jovem. Deus faz com que aquele que esteja avançado em dias, Deus derramando o seu Espírito sobre ele, faz com que esse idoso seja fortalecido na força do seu poder. Deus faz com que esse idoso fique forte, porque em quem Deus derrama seu Espírito, tudo o que Deus toca, tudo e todos que Deus toca, não fica igual, é modificado. E quando o Senhor toca esse idoso, ele recebe novo fôlego de vida, ele recebe novo alento, ele deixa de viver apenas de lembranças do passado e ele passa a olhar para frente, ele passa a olhar para o futuro, buscando novos desafios. Os velhos sonharão, mas também em quem esse Espírito de Deus é derramado. E aqui no caso os jovens, esses jovens passam a ter discernimento e compreensão das verdades de Deus. Então, de um lado, a gente tem os idosos cheios do Espírito Santo de Deus, que vão passar a sonhar grandes sonhos para Deus. E do outro lado, nós vamos ter os jovens que podem ter grandes visões na obra de Deus. Que coisa fantástica! E para encerrar, o ISB diz para nós que a igreja, essa igreja contemporânea nós precisamos ser novamente cheios do Espírito Santo de Deus, porque sem o ministério do Espírito Santo, muitas coisas ficam faltosas para nós. Por exemplo, sem o ministério do Espírito Santo de Deus em nós não conseguimos compreender a Bíblia adequadamente. Nós não conseguimos orar de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, nós não conseguimos desenvolver um caráter verdadeiramente cristão e tampouco a gente consegue testemunhar da parte de Deus, a gente não consegue testemunhar de uma forma eficaz conforme nos fala Atos capítulo 1, versículo 8. Então a gente precisa urgentemente orar pedindo um reavivamento. A gente precisa orar pedindo uma operação mais profunda do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Sejamos idosos, jovens, nós precisamos pedir essa ação poderosa do Espírito Santo de Deus dentro de nós, que somos seu povo, uma atuação da parte dele que nos leve ao genuíno arrependimento, à confissão de pecados, para que a gente tenha uma vida plena do Espírito Santo de Deus em nós. Então, o meu desejo para mim, para você, para a igreja, e de forma específica a igreja brasileira, é que a gente tenha uma vida
plena da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Me permita orar por nós. Pai, o que eu te peço é que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, sejamos repleto de Ti, Senhor, para que tenhamos experiências bíblicas contigo, Senhor. Nos enche, Senhor, nos renova, faz de nós o Teu querer, faz conosco o Teu querer, Senhor, para que possamos testemunhar, Senhor, da Tua bondade, do Teu amor, Senhor, para que a gente possa ser genuinamente cheio, Senhor, da Tua palavra. Nos guarda, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro em que vamos conversar um pouquinho mais sobre Joel. Que Deus te abençoe, que abençoe sua família, abençoe sua casa. Até um próximo encontro. Fica com Deus.